Boa noite. Vamos dar início à 19ª sessão ordinária com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Zé Wellington, eu vou ler o Evangelho hoje, fará a leitura do Santo Evangelho. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Evangelho Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, como que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda a chamar os vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Ausência justificada. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária, nesse dia 9 de junho de 2026. Coloque em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 18ª sessão ordinária, realizada em 2 de junho de 2026. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em discussão a ata da 18ª sessão ordinária. Coloque em votação a ata da 10ª sessão ordinária. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Como não houve retificação, declaro aprovada por 7 votos a ata conforme transcrita, que será assinado pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura de expediente recebido e expedido. Parecer número 44, 2026, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, referente à prestação de contas mensal do SAAI de Piuí, número 5, 2026, relativo ao mês de abril de 2026, procedimento 21, 2026. Ofício número 154, 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando sancionada e publicada a Lei número 2.858, de 2026, que altera a Lei número 2.833, de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piuí para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. E-mail de autoria da diretoria da ARSAI-MG, encaminhando o ofício circular 39/2026, convidando para audiência pública 69/2026, a ser realizado em sessão virtual com transmissão ao vivo pelo canal da ARSAI-MG na plataforma do YouTube.
e-mail de autoria da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, convidando para o primeiro encontro de capacitação em ouvidoria pública e ouvidoria de saúde em Governador Valadares, a ser realizado dia 17 de junho, quarta-feira. Ofício número 289/2026, de autoria do presidente José Wélio da Silva, ao promotor de justiça Dr. Humberto Henrique Rufino de Miranda, acusando o recebimento do ofício número 035/2026, PIUPJ01PJ, referente ao procedimento do Ministério Público número 02-160515-037-6009-2026-77, encaminhando informações, documentos referentes conforme solicitado. Edital de convocação para a 19ª sessão ordinária. Vereador Antônio Fernando Gomes. Vamos agora entregar uma moção da terceira sargento Andressa Ferreira Castro, né? Em razão de uma atuação exemplar, comprometida e humanizada no enfrentamento à violência doméstica, destacando-se como agente pública e elevada sensibilidade social e eficiência operacional. Aí peço que é de autoria, né, da Shirley, e eu citei com ela também, peço para ela ler a justificativa. Se você quiser cair à frente, fica à vontade. Bom, esta moção, ela vem assinada por mim e pelo presidente da Casa. A presente homenagem nasce da gratidão desta Casa Legislativa por uma conduta que vai além do dever. Nasce do reconhecimento de uma servidora que escolhe, dia após dia, colocar a proteção humana acima de qualquer conveniência. A terceiro sargento, Andressa Ferreira, integra a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, PPVD, do município de Piuí, e nessa condição tem prestado serviços de inestimável valor à comunidade. Sua homenagem, contudo, se justifica não apenas pelo histórico de dedicação acumulado ao longo de sua carreira, mas, de forma especial, por um episódio recente que tocou profundamente a Procuradoria Especial da Mulher desta Casa. Uma mulher em situação de vulnerabilidade, ao identificar a presença de seu ex-companheiro, indivíduo que insistia em ameaçá-la e monitorar seus passos, buscou socorro por meio de diversas ligações ao número de emergência 190, sem obter atendimento naquele momento tão crítico. Sem ter a quem recorrer, procurou essa vereadora que, na condição de Procuradora Especial da Mulher, buscou imediatamente alternativas para garantir sua segurança. Foi então que se estabeleceu contato com a sargento Andressa e que, se seguiu, demonstrou com clareza o quilate desse profissional. Mesmo fora do seu horário de serviço, ou seja, era um horário de descanso dela, sem hesitar, ela mobilizou seus pares e providenciou o envio ágil de uma viatura ao local. A vítima foi amparada, sua integridade preservada. Esse gesto, aparentemente simples na frieza dos fatos, carrega em si uma dimensão extraordinária, a da escolha. A escolha de agir quando ninguém a obrigava. A escolha de enxergar, por trás de uma ligação, uma vida que precisava de proteção. Essa é a marca de quem não apenas cumpre a sua função, mas vive com vocação genuína. A sargento Andressa tem se destacado ainda por sua presença ativa em ações preventivas e educativas voltadas à proteção da mulher. Participa de eventos,
fortalece redes de apoio e contribui para a conscientização da sociedade, construindo, com paciência e constância, um ambiente mais seguro para todos. Diante do exposto, essa Casa Legislativa se orgulha de render essa homenagem à terceiro sargento Andresa, exemplo vivo de profissionalismo, coragem e sensibilidade. Atributos que são alicerces indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa, mais segura e mais igualitária. Por tudo isso, congratulamos e aplaudimos a homenageada que presta relevantes e admiráveis serviços à comunidade de Piuí. Vocês querem descer para a gente fazer a foto mais? Vamos descer só para fazer o registro com ela lá. Lá, São Roquinho. Legal. Boa noite. Boa noite. Queria aqui dar, mais uma vez, dar uns parabéns para a terceiro sargento Andresa, que está desempenhando aí o trabalho, que é um exemplo, viu, Andresa? Aí você na frente aí da patrulha, da mulher, e sempre destacando, aí à frente desse seu trabalho. Você já veio aqui várias vezes, já foi homenageado por outros trabalhos seu também, à frente da patrulha da mulher. E desta vez, também, você mesmo de folga, a Shirley, que ligou para você e ainda conseguiu fazer lá o atendimento da ocorrência. Então, queria agradecer a você por você ter vindo aqui hoje. E meus parabéns e continue assim, viu? Você é um exemplo aí que a todos aí para ser seguido, tá? Muito obrigado. Também quero agradecer aqui o Jean, o Diego, viu? Por apresentar vocês também. E muito obrigado. Quer falar, Shirley? Para não ficar muito redundante, eu quero dizer que a Andresa, sargento Andresa, ela tem prestado um apoio à Procuradoria Especial da Mulher de uma forma muito especial. Essa homenagem que você recebe é muito pouco diante da grandeza que você representa. Portanto, continue trabalhando da mesma forma. Continue esse empenho da mesma forma. Foi graças a você que aquela mulher, naquela situação, foi protegida. Coisas horríveis poderiam ter acontecido se não fosse a sua ação, num momento de descanso
que isso é muito importante, descanso. Você não estava trabalhando naquele momento, me atendeu e prontamente deu socorro à vítima. Andressa, mais uma vez, você é um divisor de águas nessa companhia. Parabéns. Eu gostaria de agradecer o reconhecimento. A Polícia Militar se coloca à disposição, não só eu, né, que estou no portfólio de Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. A gente tenta, né, fazer com que essas mulheres saiam do ciclo da violência. A gente está fazendo campanhas, inclusive até começou hoje a Operação Mulher Total, Mulher Segura. Até o Jean, hoje a gente fez uma campanha na praça para tentar conscientizar essas mulheres a denunciar, sair do ciclo da violência, para assim a gente evitar o feminicídio, demonstrar para elas os canais de denúncia, falar que elas não estão sozinhas, que isso é muito importante, né, que às vezes elas acham que elas estão sozinhas. Além da gente, né, que a gente acompanha essas vítimas, tem todos os órgãos, né, de apoio para essas mulheres. A rede de apoio. Então, juntas, a gente vai fazer com que essas mulheres saiam do ciclo da violência. Gente, boa noite. Boa noite a todos aí. A Andressa, eu conheço ela desde quando estou na polícia, há quase 20 anos. E o que eu posso dizer aqui é o seguinte: tudo que ela faz bem feito. Se ela pegou esse portfólio da PM para estar representando aqui a companhia de Piuí, pode ter certeza que vai ser bem executado, e eu garanto que essa questão dos índices de violência doméstica vai diminuir e a tendência é só melhorar. Então, meus parabéns, Andressa, merecido, viu? Desculpa o atraso aqui. A gente está na correria, então estamos aqui para te representar, aqui, te apoiar, tá ok? Parabéns. Então, muito obrigado, Andressa, viu? Pela sua presença aqui. Quanto prazo? 40. E amanhã vai. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, público que acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, estou fazendo as indicações novamente, tem uma forma de reforçar. Estou solicitando, se puder colocar as imagens, por favor, Elias, ao executivo.
as demandas lá da comunidade de Penedos. Pode começar a falar e colocar a imagem que eu coloco, a palavra. Faço. Lá na questão do Penedo, senhor presidente, a questão lá, que a gente já vem falando, foi comentado, sobre a questão do lixo, né, nas caçambas que tem lá. Essas imagens, o que acontece? É do lado do campo de futebol. Então, peraí, Elis, isso. Acontece que essas caçambas de lixo ficam lá. Você pode ver que agora não é só o lixo que está sendo colocado, vem sendo colocado outros tipos de lixo, né? Restos de construção, galho de árvore. E atrás das caçambas é onde é o lote da associação. E a gente já vem comentando aqui, já foi falado, essa questão, né, do recolhimento do lixo. A gente sabe, já vai fazer 6 meses aí que está se cobrando a tarifa do lixo. Foi passado para a gente que seria feita a coleta 2 vezes na semana nas casas lá da comunidade e até agora ainda não fez essa coleta. Então a gente pede ao executivo, aí o departamento do meio ambiente, né, o Eduardo, o Gaguinho, para que olhe com mais atenção essa questão, porque automaticamente não se está fazendo o coleta corretamente, porque lá lixo de fora da caçamba, os outros entulhos, e a gente é cobrado pela população, né, da comunidade. E também, dentro dessas indicações, está do campo de futebol. Mais uma vez a gente vem cobrando. A questão do campo lá, isso, espera, Elisa. Tá, essa questão do mato, né, que sempre está tendo que pedir para estar fazendo a limpeza. Não está tendo assim atenção do departamento, eu falo, olhar com o departamento de esportes, o que pode ser feito, tentar melhorar esse gramado, tentar melhorar, fazer um vestiário. Sempre a gente vem falando aqui, já foi falado na outra administração passada, né? No outro, não resolveu. Lá no fundo das caçambas, do lado. Então, assim, você vê que para as crianças brincar fica um pouco difícil nessa questão desse mato alto, esse lixo aí dentro do campo, né? Então, assim, tem mais fotos aí que foram passadas, essa questão aí, ó. Se for marcar um jogo, não tem como, porque a condição do campo não dá uma condição adequada para estar se praticando o esporte ali, né? Então, assim, a gente vê que está precisando aí de uma atenção, aí para você ver a altura do mato. Então, às vezes, dificulta até do pessoal estar marcando um jogo na comunidade, porque desestimula fazer a prática de esportes. Nós temos a escola lá em Penedos, mas muitas das práticas poderiam ser feitas aí no campo de futebol, né? Não só para os alunos, mas também para os moradores, para as pessoas que estão em volta da comunidade, das fazendas que queiram fazer uso, né, do campo. Também, senhor presidente, eu já fiz essa indicação, a questão, pode colocar a imagem, Elisa, aqui, da escola lá de Penedos. Foi feita a reforma da escola, e aí tem essa questão desse mato aí nessa altura, sempre vai roça mais contínuo, o mato crescendo, e do lado lá também é onde tem uns restos de entulho. Foram feito a reforma, tem outra foto, Elias, mas tem a questão do entulho na porta da entrada que vai para a cozinha do refeitório. Essa aí, ó. Então é a altura do mato, né? E também tem a questão dos entulhos que foram colocados. Se tiver jeito de passar, eu acho que tem outra imagem, é essa aí, ó. Então aí nessa porta aí é onde vai para o refeitório da cozinha, né? Onde faz a refeição para as crianças. Então isso aí está bem tempo, e é resto de telha na porta da entrada que vai para o refeitório. Sem falar a altura do mato, né? Então isso aí é em volta da escola, também está precisando de uma atenção. E também, aí está o vídeo, ó. Então isso aí é antigo, ó. É resto de telha que está ali, a reforma já deve ter acabado há mais de 6 meses, mas está na porta da entrada do refeitório. Então eu acho que é uma coisa simples de resolver, de dar uma atenção, que não fica uma aparência muito boa para os alunos, né? E para finalizar, senhor presidente, tem uma foto aqui, mais uma vez, essa semana eu fui procurado, a questão do mataburro que tem lá, que vai para as fazendas, que liga até a comunidade de Penedos,
O proprietário me relatou que está até pensando em vender a sua propriedade que ele tem nesse Mataburro aí. Sempre cai no carro, o Mataburro já está passando transporte pesado e já está afundando. E para fazer a colheita do café dele, que é um trajeto de 4 quilômetros, ele está gastando quase o dia inteiro para passar. Eu já pedi aqui, já fiz indicação, já fez ano essa indicação, que ele só tem esse Mataburro aí. A questão de ampliar ele para as máquinas passar. Então, mais uma vez, reforçando todos esses ofícios aqui, os departamentos, o executivo, para ver se dão atenção, porque desestimula o produtor. Ele falou, eu gasto quase um dia inteiro para não fazer a safra, né? No período de safra. Obrigado. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhores. Senhor presidente, o público que nos acompanha. Ô Gilvan, aquilo ali é tão sério, porque, veja bem, na porta da cozinha da escola, esses cacos é uma beleza para ficar escondendo escorpião e bichos peçonhentos, né? Então, eu endosso as suas palavras, viu? Diante disso. Senhores, estou apresentando uma indicação onde eu estou solicitando disponibilidade de vagas no CMEI Laura Mota para alguns alunos residentes no município. Ocorre que se trata de uma família vulnerável, que está sendo acompanhada, inclusive, por essa procuradoria, e para que as crianças tenham condições de continuar o estudo, a família está morando agora praticamente aqui no centro da cidade, um barracãozinho que foi que nós conseguimos, e um local longe de onde ela estava, onde sofria diversos tipos de violência. Por isso, estamos solicitando a vaga no Laura Mota, porque é próximo, teria como ela está levando e indo trabalhar para ter o seu sustento e sustentar as crianças. Também, através da indicação de número 285, eu estou solicitando ao prefeito municipal, por meio da secretaria competente e dos órgãos de fiscalização, que sejam adotadas as providências necessárias para averiguar e minimizar os transtornos causados pela movimentação de veículos pesados em imóvel localizado no antigo espaço conhecido como Copa Café, situado nas proximidades do cruzamento da rua João Pérez com a rua José Brito, no bairro Nova Piuí. Segundo os relatos, a constante entrada e saída desses veículos grandes, pesados, que vem trazendo grandes transtornos, quebrando passeios e tudo mais. Tem provocado grande acúmulo de poeira e sujeira nas vias públicas, causando desconforto à população, prejudicando a limpeza urbana e afetando diretamente a qualidade de vida dos moradores das imediações. Segundo eles, são caminhões das nascentes das Gerais que vêm com aquele material do asfalto, e um entra e sai de caminhão, e está transformando aquele bairro num local caótico. Gostaria que fosse feito um estudo e, de repente, ver um outro local para esse depósito desses ônibus. A indicação 286, eu estou solicitando ao prefeito, através da secretaria competente, que sejam adotadas as medidas necessárias para a realização de fiscalização e notificação dos proprietários de lotes localizados no bairro Nova Piuí, especialmente na rua João Pérez e seus cruzamentos. Olha lá, gente, que situação. Por onde que um cadeirante ou uma pessoa com dificuldade pode entrar? Olha que horror que está aquele lote. Aquilo ali, gente, é um passeio. Eu vi falando isso. Olha agora ali. A empresa está errada. A marmoraria está errada. Nós temos que liberar os passeios para os pedestres. Aquela condição é inaceitável e, inclusive, é ilegal. Também estou encaminhando um ofício tanto para o senador Rodrigo Pacheco, quanto para a deputada Amanda Teixeira Dias, e eu vou passar para os senhores.
Cumprimentando respeitosamente, encaminho em anexo o ofício número 0806 da Santa Casa, expedido pela Santa Casa de Misericórdia de Piuí, instituição filantrópica, que presta relevante serviço de assistência hospitalar à população de Piuí e de diversos municípios da região. O documento relata as dificuldades financeiras enfrentadas pela entidade, destacando o déficit operacional mensal e a necessidade permanente de ampliação das fontes de custeio para assegurar a continuidade dos atendimentos prestados, especialmente aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Considerando a importância estratégica da Santa Casa para a saúde pública regional, solicita a Vossa Excelência especial atenção ao pleito apresentado, verificando a possibilidade de viabilizar recursos federais por meio de emenda parlamentar ou outro mecanismo disponível em favor da instituição. Tenho convicção de que, com o apoio de Vossa Excelência, representará importante contribuição para a manutenção dos serviços hospitalares e para o atendimento digno de milhares de cidadãos que dependem diariamente dessa instituição. O restante é pouco, mas eu vou falar no grande. Vereador Wender José de Oliveira. Ah, tá lá embaixo. Aonde foi? Oi. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, amigos da casa, público presente e o público que nos assiste através das redes sociais. Senhor presidente, queria que coloca a foto aí, Elias, o videozinho lá, que estão sendo recorrentes, isso aí, tem me mandado muito foto, muita filmagem disso aí. Tá passando vamos supor, passa na segunda, junto o lixo, e vai recolher na quarta e na quinta. Aí é aquela mesma história, cachorro vem, cachorro rasga, e vira aquela anarquia. Então, como se diz, é recorrente isso aí. Então, pedir para dar uma olhada melhor nisso aí para nós lá. Eu não sei qual é o departamento que veio isso aí. Limpeza pública, Gaguinho. O Gaguinho, né? Pois é, então tá pedindo dinheiro para poder tá passando limpando. E outra coisa, presidente, tá a questão das fisioterapias. Eu faço também pela prefeitura, uma vez por semana. Fiquei 3 semanas sem fazer, porque tá faltando material humano para tá fazendo, né? E outras coisas também que elas queixam muito. Elas andam nos carros delas, né? Coloca gasolina por conta delas. Então, isso aí, eu acho que o prefeito tinha que ver isso aí e dar uma ajuda de custo de gasolina para elas. Porque também não é obrigação delas estar colocando o carro delas a trabalho. E muitas eu pergunto, mas por que vocês fazem isso? Faz porque gosta. Porque gosta da profissão, né? Então, acho que devia estar mandando para o prefeito lá uma indicação, ou passando um ofício para ele lá, para ele poder estar encaminhando isso aí para elas aí, para poder ver. E outra coisa também, senhor presidente, que eu tinha até lembrado esse dia para trás, só que no dia daquela honraria que teve aqui, eu vi, como diz, vi uma cena ali que eu fiquei envergonhado por eu estar, como diz, representando aqui, né, o deficiente, o cadeirante, né, a esposa do Zinho que veio, aquela senhora. Então, essa casa aqui devia ter pelo menos 1 ou 2 cadeiras de rodas para estar recebendo gente naquele estado, né? Pessoa também que quer vir cá ver uma reunião com a gente aí, né? Talvez está com a perna, um pé machucado no trem. Então essa casa tinha que ter 1 cadeira ou 2 aí já para poder estar atendendo essa população, né? E a outra coisa também, senhor presidente, é a questão do carro. Esse carro aqui da casa, ele tinha que ser adaptado também para o cadeirante.
Eu não estou falando isso para mim, não, porque eu pouco uso. Né? Aqui já tem mais ou menos formadas as panelinhas aí que sempre está usando o carro. Então eu estou pedindo assim, para poder estar arrumando ele, né? Colocando ele em. Adquirindo o carro ou transformando isso aí num carro adaptado para cadeirante, né? Então eu acho que isso aí, eu tô aqui hoje, amanhã pode entrar outro, ou pode entrar 2, 3, isso aí a gente não sabe, né? Então acho que a gente tinha que ver isso aí, né? Para poder estar adaptando o carro. E no mais é só, senhor presidente. Obrigado. São Roque, quantas cadeiras de rodas, você tem razão. A gente vai providenciar as cadeiras aí. Mas tudo é licitação, né? Não tem como a gente sair comprando aí em qualquer lugar, né? E quanto ao carro, né? Então tem que trocar o carro, né? Mas vamos ver o que pode ser feito, viu? E o que tiver de fazer aqui, a gente vai ser feito, né? Mas tudo, igual eu tô falando, né? Tudo depende de licitação, né? Mas pode ficar tranquilo que da minha parte que nós vamos tomar as providências, tá bom? Não, te agradeço pela atenção, porque chegaram em mim e falaram, nós não é minha atribuição de ficar colocando você no carro e tirando, né? Aqui eu falo, não, que todo mundo junto aqui ajuda, o João da carona, o Fabinho, então, sim, todo mundo aqui ajuda, mas o cara chegou para mim e falou que não é atribuição minha ficar te pondo no carro e tirando. Então, se o carro fosse adaptado, não precisa de ninguém estar colocando a mão, né? Aí fica mais fácil. Obrigado. De fato, sim, São Roque, no caso, igual o servidor aqui, né? Porque o carro não é adaptado, né? Tem que ser uma pessoa que tem... Até eu estou quebrando o protocolo, estou falando no pequeno expediente, né? Mas, vamos lá. Não tem como, né? O servidor, assim... Não é ficar por sua conta, não é isso que eu quero dizer. Mas é o jeito que vai te pegar também, você entendeu? Para te conduzir, eles não têm experiência, né? Pode ser que vai tirar você, igual teve um dia aí que eu, né, Fabi? Até o Fabi foi ajudar ali, escorregou e tal. Então tem que ser uma pessoa que tem experiência, né? No caso, um cuidador, no caso seu, né? Para que pode estar ajudando nesse ponto, você entendeu? Porque os meninos aqui, eles ajudam e tal, mas não tem essa experiência e outra coisa. Você tá pesadinho, né, São Roque? Né? Mas o que ele puder fazer aqui, pode ficar tranquilo, tá? Vamos, eu te entendo, tá? Sim. Sim. Não, sim. Ah, tá. Mas tranquilo, viu? Vamos tomar as providências. Vereador João Lúcio de Matos. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento a todos os vereadores, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos funcionários da casa. Agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Deus nos permitiu, né, que todos nós estivemos aqui mais uma vez, e sem a proteção e sem a bênção dele, nós não estaríamos aqui. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço para toda a família da Igreja Batista, Vale das Bênçãos. Hoje, né, nós tivemos a perda aí da pastora Eliane, esposa do pastor Gés. Foi uma perda grande ali para a igreja, mas nós sabemos que ela está em um lugar bem melhor, né? Com certeza ela já está aí do lado do Senhor Jesus, ela como conhecedor da palavra, e tinha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então a gente entende e sabe que ela foi recolhida no dia de hoje porque Deus permitiu e levou ela. Senhor presidente, eu gostaria de reforçar, né, uma indicação que eu fiz de um ano passado. Gostaria que os meninos colocassem os vídeos, por favor. Essa rua, senhor presidente, é a rua Severo Veloso, ali próximo ao supermercado Tuiuti.
Eu já pedi o ano passado, né, que fosse feito ali, né, um estudo técnico para se colocasse numa faixa elevada. Olha o movimento que é isso aí em 2 minutos apenas de filmagem. Pessoal que vem aqui do bairro Totão e Etumé, pessoal que vem aqui do bairro Vila Grinim para ir no supermercado fazer suas compras. Existe uma faixa ali, mas que quase ninguém enxerga essa faixa, tem mesmo até a sombra do prédio, atrapalha os motoristas. Já foi pessoas atropeladas, senhor presidente, ali naquela faixa. Então, para a gente quebrar o costume, né, de primeiramente espero morrer alguém para depois fazer, eu gostaria que reforçasse aí, a casa reforçasse essa indicação para o prefeito novamente, que pedisse que fosse feito, né, o estudo técnico para construir aqui uma faixa elevada, que seja ali próximo a Nanda Presentes, se não tiver condições, que possa ser ali, né, próximo à padaria Pão de Mel, mas com certeza vai reduzir bem a velocidade e ali é só mesmo caminhões pesados, tráfego de caminhões pesados. Então, para que evitar que haja uma perda aí, né, de uma pessoa, de uma criança, de um idoso, eu gostaria que reforçasse mais uma vez, senhor presidente, essa indicação ali na Rua Severo Veloso, porque para depois nós viemos aqui, depois debatemos aqui questão de morte no trânsito. Então, o pedido foi feito o ano passado e eu estou reforçando mais uma vez esse pedido. Eu gostaria que caminhasse esse reforço, que a casa mandasse para o nosso prefeito. E vou encaminhar também os vídeos para ele estar ciente da situação que está acontecendo ali no bairro Nova Esperança, né, Totão e Etumé de Grinim. Senhor presidente, ontem, todos sabem, né, que a sede do governo de Minas passou aqui para a cidade de Passos, né? Aliás, hoje, né? Eu até tinha recebido o convite do assessor do do atual governador para estar presente, mas infelizmente eu tinha uns compromissos com os meus pacientes aqui e eu preferi ficar aqui e desempenhar o meu trabalho na área da saúde. Senhor presidente, todos viram que a 104 hoje, né, publicou, né, que Piuí está entre as 11 cidades, né, que vai estar recebendo, né, a hemodiálise. Então, é um esforço grande do governo do Estado. Nós tivemos com o secretário de Estado no mês de maio, juntamente com a deputada Grace Elias, e ele nos garantiu que, da parte do governo federal, do governo estadual, está tudo pronto. Já tem 4, né, é até uma vergonha falar, Fernando, desde 2022 existe um depósito na conta do Estado para construção da hemodiálise no município de Piuí. É uma vergonha. Se colocar 4 milhões a juros durante 4 anos, provavelmente já tinha rendido pelo menos mais R$1 milhão. Agora, eu não sei se foi incompetência de todas as pessoas que administraram a Santa Casa até hoje, que não se conseguiu finalizar um projeto da hemodiálise. Nós tivemos lá com o compromisso, nós tivemos junto com o presidente da Santa Casa, com o diretor clínico. O governo do Estado pediu 30 dias para que fosse reformalizado o projeto. Já existe o projeto, era apenas mudanças da questão do ar-condicionado. Já vai para 90 dias, né? 90 dias, e até hoje não. Só para concluir, senhor presidente, por favor. E até hoje nada. Sempre tem cobrado desde o início do diretor da Santa Casa e tudo que fala é que está mudando. Primeiro jogou-se a mudança de um projeto em R$500 mil. Que a mudança do projeto ia ficar em 500 mil. Depois nós sabemos que o MD Madeira tinha feito um aporte de uma emenda do valor de 200 mil, que dava para fazer a mudança do projeto. Nós votamos um projeto nessa casa aqui o ano passado no valor de R$180 mil, que era também destinado para a Santa Casa. Então, senhor presidente, o que eu tenho percebido é que, infelizmente, o problema maior está aqui na cidade e na Santa Casa. A falta de vontade, a falta de dedicação e empenho na questão da hemodiálise. Porque é uma vergonha. 4 anos para fazer um projeto. Com o dinheiro guardado em uma conta, 4 milhões até hoje nada. Então vamos aguardar mais um tempo, né? Falei com o diretor, senão, vocês não resolverem a questão do projeto, vamos chamar o pessoal da Santa Casa. Trocar agora de diretor clínico, né? Nós vamos estar convidando aqui o atual presidente ou o novo diretor clínico para estar conversando a respeito da Santa Casa. Até mesmo que a gente tem feito ali, senhor presidente, colocado emendas, né? No ano passado foram R$300 mil desse vereador, através dos deputados, 300 mil, então nós queremos saber se realmente esse dinheiro está sendo bem aplicado.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, ao público que nos assiste, né, e a toda a assessoria desta casa. Gostaria também de aqui fazer um direcionamento de um cumprimento muito especial aos familiares ali, amigos e também irmãos da Igreja Batista, Vale das Bênçãos em Piuí, pelo falecimento, né, da pastora Elaine. Ela esteve aí como uma guerreira, lutando contra o câncer e nos dando uma lição muito importante. Nós temos hoje uma referência que é uma potência em tratamento oncológico, que é Passos. E a gente tem que tirar o chapéu para a humanidade e o acolhimento que a Santa Casa de Passos, através também do Hospital do Câncer, favorece ao paciente oncológico. Mas nós, como município, já temos que começar a pensar que daqui a algum tempo nós precisaremos ter um oncologista na nossa cidade, que possa fazer uma triagem inicial desses pacientes oncológicos que aguardam ser chamados lá em Passos. Gostaria muito que isso servisse de uma reflexão. Hoje nós temos um contingente grande demais ali em Passos. Nós temos hoje uma cidade da saúde do saber ali, e gostaria até de parabenizar aqui, não é da minha base, mas eu gostaria de trazer os parabéns. O deputado Cássio Soares destinou um PET scan para o Hospital do Câncer ali da Santa Casa de Passos, da cidade de saúde do saber. Então, é importante frisar sobre isso. Pessoas que estão aguardando o tratamento agora terão direito a um PET scan aí, um exame que hoje está na casa de 3, 4 mil reais, gratuitamente pelo SUS. Isso é uma ação de extrema nobreza. E quem sabe amanhã ou depois termos um oncologista trabalhando aí com ênfase na nossa cidade. Eu defendo isso já há muito tempo, antes mesmo da gente enxergar o que nós estamos passando agora. A idade mínima antigamente era 50 anos para a pessoa ter predisposição com câncer. Hoje, acima de 25 anos. Então, nós estamos aí com uma faixa etária gigantesca, propensa a desenvolvimento de doenças nesse sentido. Gostaria, senhor presidente, de trazer também uma solicitação. Eu estive observando aquela plaquinha de identificação na Praça dos Carroceiros, o senhor me corrija se eu estiver errado, próximo à Farmarilha. Ali tem aquele monumento, né, que é o cavalo, a carroça, tem a identificação ali no monumento de algumas pessoas históricas que fizeram parte ali na construção, né, da história daquela praça, mas aquela identificação ela está totalmente apagada. E eu gostaria de pedir ao setor cultural do município que pudesse dar uma atenção e revitalizar aquele monumento, que é algo de extrema importância para a história da nossa cidade. Gostaria também, senhor presidente, de mostrar algumas imagens aqui sobre uma comunidade rural. Inclusive, é na região da Água Limpa, eu fui procurado por uma senhora que tem uma propriedade rural aí, é uma bifurcação entre Penedos e Contendas. Não é sobre a questão da manutenção das estradas, inclusive ela se posicionou que está favorável. Porém, ela manifestou sobre a questão da sinalização desse local. O Tiago começou a instalação daquelas placas nas estradas rurais para identificar aonde vão as propriedades, as fazendas, aonde está ali é o distrito de Penedos. Eu gostaria de pedir que seja anexado essas placas de identificação, porque nós temos ali um turismo, né, ali uma região turística. Inclusive a fazenda dessa senhora está no circuito do queijo, que é de extrema importância, que abarca essa região. Então gostaria de pedir aí uma atenção do setor de turismo, de cultura do nosso município, no sentido da identificação, instalação de placas para poder identificar aí aonde as pessoas devem se direcionar. Senhor presidente, eu gostaria também de reforçar sobre a extensão de rede e a instalação de novas iluminações ali no Cemitério da Saudade. Acontece que a parte nova, onde já foi instalado ali a iluminação, carece de ser ampliada, né? Nós temos ali uma parte que recebeu essa iluminação e eu estou reforçando agora com o Executivo para que possa ampliar essa área de instalação, visto que o cemitério está crescendo ali para o fundo.
e ainda tem uma grande área ali que não é contemplada pela iluminação pública. Então, só reforçando essa questão aqui, senhor presidente. O mais, eu tenho alguns outros assuntos, eu vou falar no grande expediente. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador José Segundo Faria. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores, servidores da casa, público que nos assiste através das redes sociais. Só pegando um gancho aqui na fala do nosso nobre vereador Lúcio, sobre a questão da hemodiálise na nossa cidade de Piuí, no qual todo mundo almeja, todo mundo sonha, e eu creio que esse sonho está próximo de se realizar, né? Só que, como se diz, ainda tem mais uma etapazinha para se cumprir, né? Eu acabei de receber uma notícia aqui das 11 cidades, né, que foram cadastradas e tá já para serem contempladas. Aqui, ó, a questão aqui, ó, de Cássia e Lagoa da Prata. Houve liberação de hemodiálise. Lá o sonho está mais próximo. E Piuí ainda está em processo de análise na Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Quanto ao projeto. É justamente o que o nobre vereador acabou de comentar, né? É um atraso no projeto. As outras cidades contempladas e Piuí ainda em processo de análise, né? Mas se Deus quiser, logo vamos estar recebendo notícia boa aí, né? Dessa hemodiálise implantada no nosso município. Gostaria também, senhor presidente, de estar parabenizando, né, a atual administração, na pessoa do Dr. Paulo, na pessoa do Tiago Santos, né, que é o secretário de Cultura e Turismo, pela realização do 2º Festival Gastronômico Cozinha da Canastra e Café da Canastra. Tive a oportunidade de passar por lá no sábado e eu vou te falar, um sucesso. Estava parecendo festa de exposição, que estrutura bem montada, famílias, né, crianças, casais, jovens, tinha espaço para todo mundo, gastronomia lá em geral. E também gostaria de estar aqui comentando e registrando a presença do nosso grande amigo, deputado estadual Antônio Carlos Arantes, né, que teve a oportunidade de estar passando por lá também no sábado, visitou todos os estandes, todas as barracas, conversou com várias pessoas, né, e parabenizou também pelo sucesso da festa, né, que foi esse 2º Festival Gastronômico. Então, parabéns à atual administração, né, pela realização. Também gostaria, senhor presidente, de comentar sobre as indicações, né, que eu enviei ao prefeito, né? Solicito ao prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de obras de drenagem pluvial com instalação e ou extensão de bocas de lobo, bueiros na rua Agostinho Itaim Balduino da Silva, próximo ao número 69, no residencial Parque das Árvores. Solicito também ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização de obra de pavimentação asfáltica ou calçamento da Avenida Valdés Soares, Horazil, localizado no bairro Capoeiras, no município de Piuí. E também, senhor presidente, enviei um ofício ao excelentíssimo prefeito, solicitação de doação de terreno para a paróquia São Sebastião. Excelentíssimo senhor prefeito, cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar a vossa senhoria que sejam adotadas as providências necessárias para destinação e posterior doação de um terreno público localizado no bairro Pérola Negra 3, a paróquia São Sebastião, vinculada à Diocese de Luz. A presente solicitação tem por finalidade possibilitar a construção de um espaço destinado às atividades religiosas, pastorais, sociais e comunitárias desenvolvidas pela paróquia, proporcionando melhores condições para atendimento espiritual e social dos moradores do bairro Pérola Negra 3 e regiões adjacentes.
É notório e relevante o trabalho realizado pela Igreja Católica em nosso município, especialmente por meio de ações de evangelização, promoção humana, assistência às famílias e fortalecimento dos vínculos comunitários. Nesse sentido, a disponibilização de área adequada contribuirá significativamente para a ampliação desse serviço em benefício da população local. Diante da importância da demanda, solicito que seja realizada a análise técnica e jurídica quanto à disponibilidade de área pública compatível com a finalidade pretendida e, sendo possível, encaminhado o respectivo projeto de lei à Câmara Municipal para utilização legislativa da doação nos termos da legislação vigente. Certo da atenção de Vossa Excelência e reconhecimento do seu compromisso com o desenvolvimento social de nosso município, renovo votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Zé Segundo Faria, vereador. No mais, senhor presidente, muito obrigado. Vereadora Shirley Gonçalves. Senhor presidente, nobres colegas, e eu quero aqui também falar em nome dos profissionais da educação, da população de Piuí. Eu não sei se os senhores sabem, mas amanhã nosso município receberá representantes do projeto MP Educ, Ministério Público pela Educação, uma iniciativa do Ministério Público Federal em parceria com os Ministérios Públicos Estaduais que atuam em municípios, olha que triste, onde os indicadores demonstram a necessidade de atenção e melhorias. Vocês sabem o que é isso, gente? Nós tivemos esse pessoal que o ano passado. Eles vão nos municípios onde a educação está fraca. Vieram ano passado, amanhã estão aqui. Infelizmente, precisamos reconhecer que Piuí se enquadra nessa realidade, nessa dura realidade. Para vocês terem noção, o ano passado nós perdemos o VAR, R$500 mil. Estamos na iminência de perdê-lo novamente. E o porquê que eu estou trazendo essa casa, gente? Porque nós, profissionais da educação, queremos que o nosso município receba o título ouro. Já perdeu ele. Mas, pelo menos, que possamos nos enquadrar entre as escolas que estão um pouco melhores, entre os municípios que estão um pouco melhor. Infelizmente, precisamos reconhecer que Piuí se enquadra nessa realidade. Os resultados mostram que temos desafios importantes a enfrentar no que se refere à aprendizagem dos nossos alunos. Essa constatação não deve ser motivo de constrangimento, não, mas sim de reflexão e ação. Afinal, quando os resultados não são os esperados, é preciso analisar as causas e buscar soluções. Também é importante destacar que a educação não pode caminhar sozinha. Ela precisa do apoio da saúde, da assistência social e de outras áreas. Uma criança que não enxerga bem precisa do atendimento oftalmológico. Nós tínhamos aquele programa, o olhinho. Eles iam fazer o teste do olhinho nas crianças, agora pegam uma parcela só e pronto. Não adianta, tem que ser a escola. E o detalhe, senhores, uma criança com dificuldades emocionais precisa de acompanhamento adequado. Uma família em situação de vulnerabilidade precisa de suporte da assistência social. Essas parcerias, elas são fundamentais e devem continuar existindo. O que precisa ser debatido é o excesso de demandas que acabam sendo transferidas para dentro das escolas, muitas vezes ocupando o tempo que deveria estar sendo destinado ao ensino e aprendizagem. Não raramente, a escola é chamada a executar ações, campanhas, metas de outros setores, enquanto os professores continuam sendo cobrados pelos resultados educacionais. Eu quero fazer uma pausa aqui. Sempre acontece, quando alguma secretaria quer fazer bonito, ou algum órgão quer fazer bonito, vamos fazer uma ação tal. Para onde que vai mandar para ser desenvolvido? Para as escolas. Os professores estão trabalhando acuados.
Eles não conseguem esgotar os planejamentos, porque de vez em quando chega na escola mais um projeto para ser desenvolvido. Em vez de você trabalhar português, matemática, história, geografia e ciências, você vai colorir, você vai fazer desenho, você vai apresentar para não sei quem, você vai para a feira, você vai fazer número, enquanto a aprendizagem vai caindo. Amanhã nós teremos uma reunião no clube com o pessoal do MPEDU, que inclusive vale módulo para os professores, e a quantidade de professores que vão se manifestar, eu sou uma delas, é impossível conseguir esgotar disciplinas, esgotar conteúdos, voltar com a criança naquela dificuldade. Quando está na sua porta, você já terminou, você já fez o desenho da assistência social, você já fez não sei o que lá do conselho tutelar, você já fez não sei o que lá do correio. Ô, gente, educação é escola, é aprendizagem, não é cumprir metas de outros setores. Eu conversei com o doutor Paulo, fiz até um apelo, ele falou, não, eu estou percebendo que os setores estão querendo conversar junto. Ô, para com isso, que conversar junto? Para com isso, que conversar junto? Quem vai dar o resultado nas avaliações externas são os professores e os alunos. Eles têm que concluir as atividades, eles têm que sanar as dificuldades, e não é fazendo desenho, mais bobaginha de outros setores que nós vamos conseguir sanar a dificuldade dos nossos alunos. O aluno tem 800 horas aula. Dessas 800 horas aula, ele tem 4 aulas especializadas por semana. Você tira 4 horas de 50 minutos cada uma. Tá ok? Tira 15 minutos da merenda. O que sobrou? Depois que aqui o aluno aprende. Semana que vem, os nossos alunos vão fazer as avaliações da criança alfabetizada. A hora que aparecer a primeira coisa falando que a educação não está acontecendo, eu quero perguntar, como que ela vai acontecer se a gente faz tudo menos da aula? Faz tudo menos da aula. O ano passado, para cumprir uma meta linda, maravilhosa da Casa da Cultura, fizeram várias maquetes. Tá, beleza, encheram os ônibus com os alunos, com as maquetes, encheram lá embaixo com essas maquetes, não tinha nem sequer lugar para os alunos colocar as maquetes. Eles chegaram com os professores, com aqueles monte de coisa, aparecendo até favela. Põe no chão aí, ó. Ah, gente, que falta de respeito com a educação. Que falta de respeito com a educação. E eu sou das professoras antigas. Eu disse o seguinte, ninguém no mundo vai fazer eu deixar de dar aula para cumprir meta de qualquer outra secretaria. E junto comigo, eu não sou a única mais velha. Nós temos centenas de professores assim, que está preocupado com o resultado. Semana que vem, avaliação, criança alfabetizada. E esse ano, adivinha, nós temos avaliação da Prova Brasil, que mede o nosso IDEB. Nosso IDEB, gente, já teve 7,2. Ele está 6 ponto alguma coisinha. É por isso que o MPEDUC vai vir em Piuí. Não é porque eles escolhem, nós vamos na cidade ali. Não. Eles escolhem pelo resultado apresentado. Resultado este que fica no sistema, que não tem como ser mascarado. Sabe como que é uma avaliação da criança alfabetizada? Você tem que colocar no seu celular o nome da criança todo, colocar o tempo e a criança tem que ler. Você não pode parar. Como que essa criança vai ler se ela está só desenhando? A consequência é que o tempo pedagógico vai diminuindo enquanto a pressão por melhores índices aumenta. Nós estamos com diversos professores doentes, revoltadíssimos, porque até um terço que foi congelado,
aquele dinheiro que foi congelado na época da pandemia não foi pago a eles. Não foi pago? Mas a cobrança está lá. Você se vira, traz resultado. Mas você tem que cumprir a meta da outra secretaria. Gente, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como. Simples. No ano passado, Piuí deixou de receber aproximadamente R$500 mil do VAR. Recurso complementar do Fundeb destinado aos municípios que atendem critérios, gente. Critérios de gestão e apresentam avanços educacionais. Nós perdemos porque não temos? Simples. E o mais preocupante é que existe o risco ainda de o município perder novamente esse recurso esse ano. Estamos falando de um valor significativo que poderia ser investido diretamente em nossas escolas, em materiais pedagógicos, formação de professores, tecnologia educacional e ações de fortalecimento da aprendizagem. Por isso, a presença do MPEDUC em nossa cidade deve ser encarada como uma oportunidade para ouvir quem está diariamente dentro da sala de aula, e pode ter certeza que eles vão vir. Os professores conhecem a realidade das escolas, sabem onde estão as dificuldades e também conhecem os caminhos que podem contribuir para a melhoria dos resultados. Agora, se a aula dele for preenchida com bobaginha de outra secretaria, não vai fluir. Se queremos avançar nos indicadores educacionais, precisamos fortalecer a educação, fortalecer a aprendizagem dos nossos alunos. E para fortalecer a aprendizagem, é necessário proteger o tempo pedagógico. Valorizar os profissionais da educação e garantir que a escola possa cumprir sua principal função, que é ensinar. Que a visita do MPEDUC amanhã seja um momento de diálogo sincero, de escuta, de construção coletiva, para que Piuí possa superar desafios e oferecer uma educação cada vez melhor para nossas crianças e jovens. E podem ter certeza que a primeira coisa a ser falada amanhã é: como que vamos melhorar o IDEB de Piuí se o nosso tempo de aula, de ensinar, está sendo mitigado por eventos de outras pastas. Sério. Eu lembro quando eu estava secretária de Educação, quando isso chegava na secretaria, eu cortava de cara. Por isso o nosso IDEB foi para 7,2 na época. Eu não permitia. Jamais. Não permitia. Agora, vai nas escolas, senhores, dá uma passadinha nas escolas. Vocês vão ver eles lá, louco lá, juntando para tampinha, mas não sei o quê, desenho disso, desenho daquilo outro. Depois você toma fatos deles. Pede para cantar o hino. Está pior que os jogadores da Copa. É sério. Senhores, esta casa, eu busco em vocês a parceria para frear a invasão de projetos na educação. Nos deixem dar aula, nos deixem ensinar nossos alunos, nos deixem recuperar os nossos alunos e vai desenvolver os seus projetos nas suas secretarias. Obrigado. Se a colega me permite uma parte, eu sei que Vossa Excelência já foi secretária de Educação, fala com muita propriedade, mas o quadro não está tão caótico assim como você está pintando, Shirley. Eu acabo de analisar aqui, Piuí historicamente apresenta resultados educacionais acima da média de muitos municípios de porte semelhante no interior de Minas, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. É importante destacarmos que a Secretaria de Educação, na sua época, salvo engano, tinha um projeto positivo, você fez um brilhante trabalho. Depois disso, mudaram esse projeto e agora, recentemente, salvo engano, estão tentando ou estão trazendo de novo esse projeto. Eu não estou dizendo que Vossa Excelência não esteja pautando pela verdade. Tem verdade, sim, mas a situação não é tão desastrosa, porque nós temos uma secretária de Educação que tem se pautado com muita eficiência,
Tanto que voltou, continua na gestão, e eu te garanto que o doutor Paulo, pela eficiência e gestão dele, se não estivesse de acordo, ele já teria trocado o seu secretariado. Então, eu acho que está faltando, então, sabe o quê? É de nós convidarmos a secretária de Educação para colocar para nós aqui, porque a nossa situação não é tão desastrosa como Vossa Excelência está pintando. Eu sei que o professorado exige formação, existe mais... Pela ordem, deixa eu concluir um negócio. O senhor está falando que não é. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Piuí, apresenta indicadores em evolução. Nas escolas municipais, o IDEB, nos anos iniciais do ensino fundamental, saltou de 5,1 em 2005 para 6,3. Ele estava 7,2, Fernando. 7,2, Fernando. Fernando, eu estou falando da realidade. O professor, ele pega o chifre, é ele que está lá na frente. Eu estou falando de realidade. Não estou falando da Secretaria de Educação, ao contrário. Só que não adianta ficar enfiando coisas na Secretaria de Educação para que os professores desenvolvem. Concordo. É humanamente impossível. Concordo plenamente com a sua colocação. E eu acabei de colocar também que na sua época, onde o IDEB teve 7,2, o município utilizava o projeto do positivo. Depois disso, voltou para o projeto do governo e agora está realmente retornando, onde está havendo esse avanço. Aí que você falou, de 5 já estamos passando para 6, ou seja, estamos caminhando realmente em busca da melhoria da qualidade de ensino de Piuí. Quando eu estava secretário, o material que usávamos era Aprende Brasil. Tinha nada a ver com isso aí. Era outra coisa. E ao contrário, nós utilizávamos os livros do FNDE, não tinha nada disso. Nada disso. Hoje estamos usando novamente o mesmo material, a mesma apostila do Aprende Brasil. Mas não tinha nada a ver. O positivo era antes que eu assumi, que estava e nós retiramos e colocamos o Aprende Brasil. É outra história, não tem nada a ver com isso aí, não. Senhor presidente, eu me inscrevi para dar continuidade ao uso da palavra. Gostaria de mencionar aqui, senhor presidente, sobre uma sugestão para o nosso setor cultural. Inclusive, eu vi um projeto muito bacana lá em Formiga, que é o Prata da Casa, né? Inclusive, sugeri algo nesse sentido para cá também, que o município, através do setor de cultura, e o Tiago faz um excelente trabalho na pasta dele, pudesse fazer uma listagem, né, de certa forma, catalogar o nome dos artistas, das bandas musicais aqui da nossa cidade, da nossa terra, e dar um espaço, como ele já tem dado, mas assim de uma maneira mais ampla, a esses artistas para que eles se apresentem nos eventos e também nas feirinhas, né? A gente vê que o povo solicita muito que retome as apresentações musicais na feirinha. Estive conversando com uma pessoa hoje, ela falou, olha, nós estamos realizando a feirinha aqui do Nova Esperança, mas o pessoal cobra da gente para que tenha uma apresentação musical, o que nos ajudaria, de certa forma, a alavancar, porque, segundo ele, a adesão dos feirantes ainda é muito baixa, né? Então, inclusive, ele pontuou essa questão e eu acho que seria válido ser analisado pelo setor de cultura. E gostaria também de reforçar, senhor presidente, que a AB Nascentes, inclusive nós já falamos sobre isso nessa casa, que ela possa assumir a responsabilidade que ela tem junto ao Corpo de Bombeiros aqui de Piuí. Eu fiquei refletindo por esses dias e a gente até combinou de estar indo lá para uma reunião, mas é extremamente um absurdo, porque eles têm um contrato firmado, eles têm obrigação de prestar assistência em termos estruturais e de veículos para o Corpo de Bombeiro e não fazem. E isso é absurdo. Nós precisamos entender que eles têm obrigações legais, eles devem fazer isso. Eles devem fornecer condições estruturais. Inclusive, a propriamente instalação da base do Corpo de Bombeiro está ligada também à questão da Nascentes. E a gente precisa que seja respeitado e cumprido esse contrato, que não é repassado. Hoje eles têm que ficar batendo de um deputado no outro para ver questão de emendas,
quando não vieram aqui à Câmara apresentar a situação que hoje se encontra ali, né, o pelotão. Então nós precisamos que haja maior seriedade. Inclusive tem até um vídeo circulando nas redes sociais, não sei se isso é de competência da AB Nascentes ou até do próprio DR, é outra vergonha também, é o trevo de acesso do bairro Nova Piuí. Me desculpe, isso aqui já foi falado nessa casa, já tem tempos que a gente vem reforçando. Primeiro que estão esquecendo do asfalto, deveriam estar ali, não tapando buracos, né? Não tampando buracos, mas deveriam estar ali fazendo uma revitalização efetiva. E a iluminação daquele trecho é totalmente prejudicada. Quem passa ali à noite, um pedestre passa inseguro de atravessar o trevo ali, porque não tem uma passagem que garanta segurança, é totalmente escuro. E também a condição hoje do asfalto, dos buracos, está numa situação também alarmante. Gostaria de pontuar aqui também que eu estive com o presidente dessa casa, né, o vereador Zé Wellington, no Corém. Eu estive lá, ele é o Conselho Regional de Enfermagem, Conselho de Classe da Enfermagem, e nós estivemos ali fortalecendo e reforçando algumas cobranças da categoria da enfermagem. Dentre elas, o apoio da PEC 19, nós estamos aí otimistas que a gente possa ter um avanço significativo e essa aprovação. A necessidade deles formalizarem um diálogo com o Estado, porque o nosso município está pagando direitinho. Tanto Santa Casa quanto o município estão pagando em dia o piso. Mas nós estamos tendo problemas com os consórcios públicos, no caso do SAMU. O dinheiro demora muito para ser repassado do Estado para o SAMU, e com isso a gente fica sem previsão nenhuma de quando vai receber esse recurso do piso salarial. Estivemos falando também com eles sobre a insalubridade. É direito do funcionário que trabalha hoje em ala de isolamento, insalubridade de 40%, tem que ser revisto porque ele tem exposição direta com agentes biológicos infecciosos e é previsto que ele tenha esse grau de insalubridade. Estive falando também sobre, junto com o nosso presidente, o reenquadramento. Nós votamos uma lei dessa casa sobre reenquadrar auxiliar como técnico em enfermagem, porque eles são técnicos de enfermagem por formação. Tivemos aqui que revogar essa lei por força do próprio Ministério Público, que recomendou a revogação dessa lei, mas nós precisamos que ela venha no âmbito federal para que fique melhor respaldada, né, e que eles tenham aí assegurado esse direito. E também a realização de cursos aqui no nosso município. Nós vemos hoje o Corém fazendo curso em vários lugares, mas nós gostaríamos de sediar cursos do Corém aqui em Piuí, visando a capacitação das pessoas aí, dos profissionais da enfermagem. Estive também encaminhando um ofício à dona Ieda, ela é presidente hoje das OSCs, né, dos conselhos das OSCs, sugerindo a ela que pudesse implementar, aquelas que gostariam de aderir, um trabalho junto a essas OSCs de treinamento de primeiros socorros realizado pelo Corpo de Bombeiro, onde eles firmariam uma parceria para capacitação dos assistidos pelas organizações socioassistenciais. Senhor presidente, eu estou recebendo também algumas mensagens pedindo clamor em relação aos lotes ali na rua Chico Guerra. É a última rua do Santa Clara, né, do Santa Clara 2, né, Segundinho? E a situação dos lotes ali é extremamente alarmante. Detalhe que a gente estava há um período agora sem o fiscal, mas ele já retomou, né, ele estava em período de férias, só que nós gostaríamos de uma atenção, senhor presidente, com aquela rua, porque ali tem entulho, tem mato alto, tem tudo, e está confrontante com um novo loteamento, né? E o pessoal ali já não aguenta mais, que é escorpião, cobra, tudo quanto é tipo de animal peçonhento, e já foi mandado muitos ofícios dessa casa pedindo uma situação de apoio em relação àquela questão. O problema é que, infelizmente, a situação continua a mesma coisa. Então, eu gostaria de reforçar essa questão. E aproveitando o gancho do Santa Clara, falar aqui, Fernando, uma coisa que eu já tinha até posicionado. A Vivo está devedora em relação à questão da estabilidade de sinal com aqueles moradores.
porque você vai ali no final de Santa Clara e você não consegue fazer ligação. As pessoas ali tentam acionar, inclusive, serviços de urgência e têm extrema dificuldade. Então, que a Vivo ponha, de repente, uma torre, aumente a sua área de atuação ali. O problema é que, na verdade, a gente quer que ela resolva o problema, que alguma coisa seja feita. O que não pode é eles ficar daquela maneira, né, tentando falar e não conseguindo ali completar o sinal. Na verdade, não só a Vivo, mas hoje existe um sério problema na rede de telefonia aqui na nossa cidade. Tem hora que parece que a gente está no deserto, né? Fica tudo inoperante, né? Já não funciona nada, não consegue comunicar com ninguém, e isso vem acontecendo com certas constâncias. Aqui é um vereador que fala, o outro fala, e de repente a situação continua a mesma coisa, né? Inclusive, conversei pessoalmente lá na Vivo, mandei ofício também, outros colegas falaram também, mas parece que a coisa não muda nesse sentido. E quem acaba sendo lesado é o cliente, que paga a sua fatura em dia, que honra com o seu compromisso, que precisa telefonar e não tem o sinal para poder fazer nenhum tipo de ligação. Eu encaminhei também, senhor presidente, um ofício. O Cauã esteve endereçando um ofício a essa casa, endereçou nominal a mim, e eu estive reencaminhando esse ofício, solicitando um telefone móvel ali para o centro de zoonoses. Então eu estou encaminhando ao município para que possa tomar as devidas providências. Gostaria também de falar mais uma vez aqui, inclusive comentei aqui em off com o senhor, já tem um tempo que a gente falou sobre isso. Veio o pessoal da Ergosec aqui conversar conosco aqui na casa. E até hoje nós não recebemos um projeto para a criação de CIPA, CIPAT ou algo voltado à segurança do trabalho. Nós precisamos que esses projetos cheguem na casa. A CIPA é de obrigação do poder público fazer a sua implementação. Tem que ser feito. Inclusive nós temos agora uma NR, né, segundo a NR1, que já está aí em vigor, né? E agora o município tem aí o seu parâmetro de adequar a essa NR, que vai falar justamente, né, sobre esse amparo da saúde mental do colaborador. Então a gente precisa ver essas ações acontecer. O Fernando defendeu muito sobre essa questão aqui na casa, mas a gente precisa que essas questões sejam o mais brevemente possível implementadas. Queria falar também que alguns entregadores, motoristas de aplicativo, estão reclamando sobre a questão dos bairros novos não ter a sinalização nos postes. Está ficando muito difícil para eles localizarem as ruas. Não tem pintado no poste, não tem plaquinha, como é o modelo mais novo e atual, então eles ficam meio perdidos. Pode falar. De uma parte, o vereador João Marcos. Na verdade, João Marcos, tem me cobrado muito essa questão também, mas não é só nos bairros mais novos não, viu? Nos bairros antigos também. Bairro Ameaquarante, por exemplo, ali no bairro Ameaquarante, muitas ruas lá estão sem o nome nos postes. Eles trocam, uma vez trocam 3, 4 postes no bairro, eles tiram aqueles postes que estavam com o nome da rua e depois colocam os novos, não é repintado ali, entendeu? Eu acho que você está de parabéns em cobrar essa questão mesmo, que seja feita uma análise certinha, né, sobre todos os postes que tem que ser feito. Parece que tem que ter uma empresa que faz, né? Mas está parabéns, viu? Não, o Lúcio João Marcos, eu tenho indicação do meu primeiro mandato, né, segundo? Shirley, o Fernando, para isso, pintura de poste, primeiro mandato. Já cobrei no meu segundo mandato, agora no meu terceiro, mas isso aí não adiantou, né? Mas vamos cobrando, na hora dá certo. João, pela ordem, estou vendo seus comentários aqui, solicitações realmente pertinentes. A questão da Nascentas Gerais, você comentou, João, eu não sei se tem legalidade a gente fazer um ofício convidando algum representante da Nascentas Gerais para vir aqui. Esse questionamento pode até ver com o jurídico. Eu acho que seria bom, porque desde o primeiro mandato nunca teve um representante aqui da Nascentes. Até agora não teve esse questionamento dos bombeiros. Depois pode estar vendo com o doutor Zé Lito aí, se tiver legalidade, convidar eles aqui para explicar essas questões mesmo, que você comentou do bombeiro, que é a questão do trevo. É o que a gente tem que fazer. Infelizmente,
cobrar e mandar o ofício. Não sei se tem a legalidade. Se tiver, seria bom convidar. Se tiver, então, faço do jurídico depois fazer. A coisa mais difícil tem que conversar com aquele povo. Deixa eu te falar, sobre o Corpo Bombeiro, ô João Marcos, isso aí cabe ao Comando Geral. Comando Geral, que é aquela Coronel Jordana. Você entendeu? Esse que tem que fazer, correr atrás, porque não adianta aqui, aqui é pelotão. A tenente não pode, ela não pode passar na frente deles. Você entendeu? Então tem que ser lá de cima. E nós, meu filho, nesse ponto não resolvemos nada. Tem um contrato? Tem. Tem com a Polícia Rodoviária, tem com o Corpo de Bombeiros, mas eles não cumprem. Mas cabe eles de cima, o comandante-geral do Bombeiro, aí no caso da Polícia Militar, cabe a eles, se não depende de nós. O pessoal não pode passar na frente, que eles são subordinados a ela, então cabe a ela, né? Tomara que esse vídeo chegue para ela. Aí essa nossa reunião aqui, talvez quem sabe abranda o coração dela e eles fazem alguma coisa, porque vai ser desse jeito mesmo. A vida inteira. Não muda. Senhor presidente, mas a ideia, né, do vereador Gilvan, de repente a gente faz, né, conforme ele mesmo mencionou, e demonstra para a população que pelo menos a nossa parte de convidar foi feita. Porque, na verdade, para aumentar a pedágio, eles são uma beleza, né? Inclusive, foi atualizado agora. Parece o que valor... aumentou, viu, João? Agora parece que já tá vindo mais um pouquinho. Vocês é bom para fazer, aumentou. Né? Então, assim, para atualizar a pedágio, eles são bons, né? Então, nós precisamos que eles venham para dar satisfações às questões que estão acontecendo aqui. Eu queria também fazer uma indicação e gostaria de propor um estudo para que o município possa analisar sobre a possível... Eu venho conversando muito com alguns colegas que são protetores aí de animais. Eu gostaria de propor a indicação sobre o estudo da possível criação de um Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal. Eu vi em algumas cidades o modelo, acho que é bacana, funciona, e a nossa cidade eu acredito que comporta justamente para poder debater temas pertinentes sobre essa questão. Queria falar também, agora queria mostrar uma imagem, né? Eu acredito que os senhores já falaram sobre ela também, mas olha para vocês ver, põe para mim, Elias. Essa imagem ali é no entorno da Santa Casa, do parquinho. Eu até tirei um pouco de longe, mas a gente vê, inclusive tomei liberdade de falar com o Dr. Paulo também, nós temos uma faixa de travessia de pedestre, só que nós temos um meio-fio. Ou seja, um cadeirante não consegue acessar o entorno da praça, tanto de um lado quanto do outro. Nós temos duas faixas de pedestre, aonde o cadeirante tem que andar pela rua para ele poder acessar. Não tem como ele acessar, porque não tem o rebaixamento ali do passeio, da calçada, que dá acesso ao entorno da praça. Se você quiser, pode até falar, São Roque, fica à vontade. Valeu, João, obrigado. Ali só tem uma rampa só, que é de frente a do Gamelo. Nos outros 3 cantos dela não há nenhuma rampa de acesso, né? Então eu acho que isso aí também já é uma falta de vontade, eu não sei o que acontece. E ali, São Roque, tem o doutor Fernando que atende de um lado e tem uma lanchonete aqui do Rafael do outro. O negócio ali é que se você ficar ali 2 minutos, não precisa ser muito não, viu? 2 minutos, você já presencia quase ali 2, 3 acidentes. Quem vem ali da maçonaria não costuma parar ali. Inclusive, ali é uma hora, eu acredito que vai dar alguma coisa de maior proporção se nada for feito. Até recomendaria, e olha que eu não tenho aptidão técnica nenhuma para falar sobre isso, mas aí não é só rebaixar passeio e fazer acessibilidade, não. Aí teria que ter uma faixa elevada. Precisaria pensar na possibilidade de uma faixa elevada, justamente para atender melhor aí essa questão dessa área. Gostaria também, senhor presidente, para terminar, né, dizendo sobre a sinalização dos bairros, sinalização de trânsito. O pessoal está cobrando muito isso da gente. Eu sei do trabalho do Wallace. Às vezes que eu comunico aqui, o Wallace depois me manda mensagem, explica como está sendo funcionado o setor dele. Só que eu preciso trazer isso aqui. A população, né, nos cobra muito, que muitas vezes se dá muita ênfase ao centro e está esquecendo um pouquinho dos bairros. Então, um bairro como Santa Clara, Novo Horizonte, o Totonha Tumé mesmo, que é ali Vila Grinim, é difícil ali ter uma sinalização, viu?
É bem complicado quando chega a fazer. Faz numa rua, noutra, mas o bairro inteiro mesmo, né, a gente cobra aí que dê uma certa atenção. Então tem alguns bairros aí na cidade que estão carecendo de um olhar mais criterioso do setor em termos de sinalização de trânsito. Gostaria de trazer isso aí ao Wallace e pedir uma atenção do departamento em relação a isso. No mais é só. Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação da moção número 4, 2026, de autoria do vereador José Segundo Faria, de congratulação e aplauso ao setor de redes de ramais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piuí, SAAI, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população piuiense. Coloque a única discussão a moção número 4, 2026. Pela ordem, senhor presidente, estou apresentando aqui essa moção justamente pela competência e serviço prestado dos funcionários, né, do setor de redes ramais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, né? Eu tenho quase 36 anos que eu trabalho lá e já acompanhei várias situações, né, dos funcionários em questão de agilidade, né, com o serviço prestado, quando, como se diz, principalmente quando o bicho pega, né, quando uma doutora vem a estourar, a rede de esgoto também vem a danificar e eles não medem esforços não, né? E como se diz, o exemplo foi esses dias agora, né, em duas situações, no Floriano Peixoto, ficaram lá quase 15, 16 horas lá, o tempo todo, sem parar, preocupado com a situação da falta de água nas casas dos moradores, né, da nossa cidade. Então, sim, mais do que justo, estou homenageando o pessoal lá do Redes Ramais. Muito obrigado. Não, o vereador José Segundo, eu também quero hipotecar o meu voto favorável à moção. Realmente esse pessoal tem atendido assim, prontamente, todo momento que liga, principalmente na hora do plantão noturno, no final de semana, eles não deixam de atender. Então, é uma congratulação, uma moção de congratulação muito válida. Infelizmente, é o tipo de reconhecimento banal, porque o melhor reconhecimento seria o financeiro, né? Mas esse depende de orçamento, de dotação orçamentária. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um reconhecimento, uma valorização desses profissionais que não medem esforço qualquer hora do dia ou da noite para atender essas questões. Parabéns pela sua indicação. Coloque em única votação a moção número 4, 2026. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário que faça chamado de cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamado de vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.